Olá, pessoal. Movendo aqui novamente para o desktop, nós temos aqui então o site do Cake. Então você vai acessar aí cakebuild.net, cakebuild.net. E aqui você tem a documentação e aqui tem os fundamentos, o que você precisa para iniciar. Então, movendo por aqui, é simples de entender, né, que você precisa do .NET instalado e rodar o comando para instalar a ferramenta. Então, imagina que você vai precisar então, como mencionado antes, .NET. Você vai acessar aqui o site e baixar a última versão da SDK. Então, veja que em Download, você precisa instalar a SDK. Depois, VS Code. Então, aqui você vai baixar o VS Code. Visual Studio. Então, basta você baixar o Visual Studio. E aí, podemos então partir para uma aplicação pronta. Eu vou selecionar aqui uma aplicação que eu já tenho. Root API. Repositório. Código. O que eu farei aqui então? Git. Um detalhe, o Git, né? Então, Google Git Windows. Então aqui você tem o Git, só baixar uma versão para o seu Windows. Ou Linux. O que faremos aqui então? Git clone. Voltando aqui, né, para a nossa aplicação, que já está pronta, Git clone. E eu vou fazer então o clone da minha aplicação. Eu vou colocar numa pasta diferente, eu vou chamar de RT1. Mas poderia ser qualquer pasta, tá? CD RT1. Eu tenho aqui então uma pasta source. Vou acessar a pasta src. E eu tenho WS. Vamos acessar WS. Aqui começa a ter os arquivos que eu preciso. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, .NET build, ele vai ler a minha solution e vai compilar todo o projeto. Então, ele até falou aqui para mim, 0 erros. Mas vamos ver o que essa aplicação faz. Então, eu tenho ali, então, uma pasta que tem a SLN, que é a solution, mas eu não vou conseguir executar a partir da solution, porque a solution ela é como se fosse um agregador de projetos. Não tem como a solution saber qual que é o projeto que realmente tem que ser o projeto principal. Veja que eu tenho o projeto API, Common, testes. E aí, como é que a solution vai saber qual desses ela tem que chamar? Vou entrar então em um dos projetos, que no caso é esse API, LS. E opa, eu tenho aqui de fato um projeto de API. Se eu fizer aqui então um .NET Run, ele vai fazer o build, compilar e executar essa aplicação. Então aqui ele já está ouvindo a aplicação. Se eu copiar isso aqui, ó, eu tenho então a minha aplicação. Então a aplicação que nós acabamos de baixar e ela está funcionando. Se eu voltar aqui, quiser parar a aplicação, eu posso dar um Ctrl C. Pronto, parei a aplicação. Se eu vir aqui, eu não vou conseguir mais acessá-la. Ok, então pensa o trabalho que tem o programador. Terminei de implementar alguma coisa, então vou abrir aqui o VS Code.
E aqui, vamos imaginar que ele fez um cadastro. Colocou um campo novo no usuário. Eu coloquei um campo novo aqui. E aí ele terminou de fazer tudo o que tinha que fazer, testou a aplicação está funcionando. Qual seria o trabalho para ele entregar isso para o cliente final? Então vejam, ele teria que vir aqui, .NET. Melhor, né? Vamos voltar aqui então uma pasta, a pasta da CLN. E aqui ele teria que rodar os testes, ver se os testes estão passando. Imaginem. Eu preciso testar aqui, rodar os testes. Ele precisa, depois de rodar os testes, fazer o build, depois gerar um instalador. Como que seria isso, então? Bom, pessoal, ele entraria aqui, ó, cd, projeto testes, .NET test. Então ele iria testar aqui, rodar todos os testes, para ver se não tem nada com problema. Os testes automatizados, os testes de unidade. Então, passou, falhou 0, passou 21 testes. Então, está passando os testes. Ok. Aí ele viria aqui agora, no API, .NET Build, né? .NET Publish, Configuration, Release. Agora, ele iria abrir essa pasta, achar a pasta Release, Publish, compactá-la, versionar. Então, essa é a versão 1.0.5 e enviar isso para um portal de alguém ou para o e-mail de alguém. Essa outra pessoa iria pegar isso, descompactar em algum outro servidor e deixar a aplicação funcionando. Veja o trabalho hercúleo que os programadores têm e a pessoa que recebe também tem. Então, pessoal, como fazer isso? Como resolver isso? Bom, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Eu estou aqui, então, na pasta, vamos ver aqui, WS. Mas o que eu farei aqui? Bom, lembra que a pasta é a RT1. Então, novamente um ls aqui. E eu tenho a pasta source. Como funciona? Você precisa rodar o comando .NET new to manifest dentro da pasta raiz do seu projeto. Feito isso, ls-ah, veja que ele criou uma pasta chamada .conf. Essa pasta .conf é a que tem o que a gente precisa para que o Cake entenda que esse projeto tem um script Cake para ser executado. Depois você precisa garantir que as ferramentas do Cake estejam instaladas. Então você pode rodar. Então, pessoal, limpar a tela aqui. É Ctrl L, tá? Quem está aí no Git Bash. Para limpar a pasta. Estando aqui, eu preciso ainda instalar as ferramentas do Cake. Então, eu vou fazer aqui, ó, .NET Tool install cake.tool. A versão 4.0.0 foi instalada com sucesso. É isso. Então, inicialmente, nós temos que fazer isso. Agora eu vou abrir a pasta raiz do meu projeto, só para a gente ter noção dos arquivos criados. E aqui eu tenho o .conf e dentro dele eu tenho aqui este que é o manifesto do Cake. Então, .NET Cake está na versão 4.0.0. E aí, pessoal, nós precisamos agora criar o nosso script inicial dentro da pasta raiz do projeto. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo dentro da RT1 e eu vou chamá-lo de build.cake. Com isso, o que faremos aqui para não termos que executar tudo? Eu vou voltar aqui.
Vou copiar esse modelo, que é o inicial, o script inicial. E aqui fica fácil entender o que são as tarefas do Cake. Você tem aqui a tarefa clean, a tarefa build, a tarefa test. Partindo do ponto que você está na pasta RT1, que seria a pasta raiz, você tem a pasta source. E dentro da source você tem a pasta root.api.cln. Então, o que vamos fazer aqui então? Lembrando que o cake, o build, né, ele está na pasta raiz. Então, eu quero chegar nesse arquivo. Como seria então, pessoal? Muito simples, ó. Eu quero limpar qual pasta? A bin, né? Então, bora lá. Source, WS. Dentro da WS eu tenho API. E dentro de API eu tenho a bin. Então, eu quero que ele faça o clean dessa pasta. E agora? Eu quero fazer o build. Para entendermos por que estamos fazendo isso, entenda que as tarefas elas são executadas em uma sequência. Então, a tarefa clean vai limpar a pasta bin, porque a gente não quer correr o risco de você mandar alguma DLL ou artefato de software que já está antigo. Então, por exemplo, esqueci de rodar o build aqui. Acabou que o cliente recebeu a versão errada. Então, isso aqui é para garantir. Depois, ele precisa fazer o build. Mas o build, ele depende do clean. Então, se você mandar rodar o build, ele vai dizer, não, mas eu preciso fazer o clean primeiro. Só que se você pedir para rodar os testes vai falar, não, mas eu preciso do build. Então, é assim que funciona. Logo, vamos entender que essa linha que tem o argumento target, você diz qual que é a tarefa alvo. Ou seja, qual é o seu alvo? Target. Qual é o seu alvo? É a tarefa teste. Se é a tarefa teste, então vamos na tarefa teste. Ela pergunta, tá, eu vou rodar o teste, mas o teste de qual projeto? Nós entendemos que o projeto teste ele está dentro da pasta testes. Então vamos ajustar o teste primeiro, para ficar na sequência. Então, eu estou aqui no build, eu tenho que acessar a pasta source. Dentro de source eu tenho testes. Dentro de testes eu tenho... Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu posso rodar com a própria SLN. O teste eu posso rodar direto. Então, vamos pegar aqui. Source. Source, ok. Vamos ver aqui. WS. WS, ok. WS. E dentro de WS eu tenho root.api.cln, ok. Bom, ajustei. Eu disse aqui ao meu teste que para ele rodar os testes na minha solution, é só ele rodar em cima desse arquivo aqui, o arquivo de solution. Ok, mas quando for rodar o teste, ele vai falar, mas eu preciso fazer o build. Então vamos no build agora. A mesma coisa, pessoal, posso só colar. Copiar e colar isso aqui. É o mesmo arquivo, então é o arquivo de solution que ele precisa. Agora, vamos entender como isso funciona. Eu tenho, então, o target e eu falo, o alvo é a tarefa teste. E configuration, você diz qual é a compilação. Como assim a compilação? Bom, você viu lá no meu comando que eu fiz anteriormente. Eu posso fazer .NET Publish Configuration Release. Por que release? Porque você gera um executável mais clean, mais limpo, mais performático do que você rodar em modo debug, que é um modo de projeto que é mais voltado para quem está fazendo depuração no código. Então aqui eu estou dizendo, eu quero que você faça o build, mas em modo release. O publish, né? Ou publish ou build. Depois vamos ver que precisamos de todos, né? Precisamos não só do build, mas também do publish. E aqui então temos clean, build, test. A tarefa alvo é teste, test, e aqui eu tenho run, target, e o target é quem? Teste, essa tarefa aqui. Vamos ver como isso fica? Aqui no VS Code, eu vou apertar aqui então,
Ctrl e a tecla que tem o sinal de til. Ela é à esquerda do número 1 para abrir o terminal, tá? Ou você pode vir aqui em terminal, então, e abrir um terminal. É a mesma coisa. Então aqui, vejam só, deu um ls e aqui eu estou vendo o nosso arquivo build cake, que é esse que temos em tela. Vamos rodar então. Como que eu rodo isso? .NET Cake. Só isso. Vamos ver o que ele vai fazer? E se vai dar certo o nosso script? Então ele está fazendo o build e está fazendo o teste. Mas que estranho. Vamos lá, vamos esperar ele fazer o teste. Terminou. Ele está dizendo o seguinte, que ele saltou, skipped. Ele saltou o clean. Ele não fez a limpeza da pasta. Ele fez o build e o teste. Por que será? Aqui, pessoal. Porque aqui no clean, nós copiamos o script e ele veio aqui com um argumento, né? Eu tenho que passar um argumento para o cake. É como se eu estivesse passando assim, ó. Rebuild, eu tenho que passar esse argumento. Mas eu não quero. O que eu faço então? Eu tiro esse critério daqui. Vou tirar isso aqui. E vamos rodar novamente. Então, .NET Cake. Agora sim, pessoal. Ele fez o clean, ele fez o build e fez o teste. E aqui um detalhe. E se você precisasse depurar, debugar isso aqui para ver se tem algo errado? Muito simples. Você vai utilizar então o VS Code e vai aqui em Extensions e vai digitar aqui Cake. Você vai clicar em Cake e instalar. No meu caso, eu já tenho instalado, mas basta você instalar. E o que vai acontecer? Quando você abrir o arquivo Build Cake, ele permite você depurar. Então você pode colocar aqui, por exemplo, um breakpoint e clicar em Debug. Então veja só o que ele vai fazer. Ele compila. E aqui está, eu estou debugando a minha task. Então eu consigo ver aqui o que ele está fazendo. Então ele está dando aqui, na verdade, um .NET Build, né? Ele está fazendo um build aqui. Pessoal, mas como saber quais métodos eu já tenho pronto dentro do Cake? Porque essa é a grande questão. O que eu preciso fazer e o que o Cake já tem de pronto? Para isso você tem que recorrer à documentação. Então aqui você tem as referências das extensões que o Cake já tem para você. Você tem o zip, você tem o Active Directory, você tem uma infinidade de extensões que já auxiliam no uso da sua automação. Então, ele tem até o Cake Azure Storage. Veja que você consegue até subir arquivo para o storage do Azure. Então, ele é muito completo. Dificilmente você vai ter que desenvolver algo que ele já não tenha. Por isso, sempre consulte a documentação, para a gente entender melhor como funciona, para você aproveitar melhor todos os benefícios de você ter o Cake instalado aí e rodando as suas tasks. Basicamente, por hoje é só, isso aqui é só o início, né? Ah, mas como é que eu vou ver se isso aqui está funcionando? Bom, pessoal, você está chamando o método Clean Director, né? Tá com dúvida? Será que isso aqui realmente está limpando? Vá lá e abra a pasta e veja você mesmo. Então vamos fazer aqui, ó, Explorer. Vamos ver qual pasta. Source, WS, API, bin. Ok, Configuration. A gente sabe que é a release. Então, eu vou rodar só essa tarefa aqui, então. Run task. E aqui está. Ou seja, está limpando. Então, se você tem dúvida se a task funciona, faça o teste você mesmo. Então, por exemplo, aqui. Eu vou rodar agora a tarefa build. Então, vou rodar a task. E vamos ver se ele vai criar os arquivos aqui. Vou rodar build agora. Run task. E aqui está. Ele já gerou a pasta aqui do build para mim. E é isso. Na próxima aula, vamos ver como funciona o publish. Porque até agora você fez o build, mas não fez o publish, que é gerar o pacote para publicar a sua aplicação em algum local.